No Acre são 7 horas e 27 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira, agradecendo sua audiência e a sua companhia. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está em casa, você que acompanha o Bom Dia Rio Branco. Você gosta de dar risadas? Então você não pode deixar de assistir hoje A Praça é Nossa. Sempre ótimas risadas para terminar o dia de uma forma maravilhosa, sorrindo. Afinal de contas, temos que sorrir muito, né? Vamos ver o que tem hoje na Praça Nossa? Acompanha aí. Na segunda eu começo a malhar, na segunda. Segunda? Na segunda encarnação, é. Cala a boca! Chifre de corno é igual picada de pernilongo. O único problema é o zum 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 que fica. Embuchei e ele pulou fora. Até eu tô interessado em saber quem é esse garanhão. Segura a tua franga, Carlos Alberto. Porque soltar a franga nessa idade é candelaca, é candelaca. Tá aí, portanto, não perca logo às 11h15 da noite. A Praça é Nossa para você terminar o dia de uma forma bem leve. 7 horas e 28 minutos. Eu recebo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o empresário Narciso Mendes. Bom dia, Narciso. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite e vir tomar um café da manhã comigo. Qual a motivação desse convite? Porque a gente está passando por momentos difíceis, né? Você com sua longa experiência na política, por tudo que já acompanhou, pode trazer aqui ou motivação ou então deixar o povo logo desanimado. Porque nós mostramos aqui no início do Bom Dia Rio Branco que o Acre perdeu 317 postos de emprego. Aí eu lhe pergunto, como empresário, qual a avaliação que você faz e quais as dificuldades maiores que o empresariado acreano e brasileiro vem atravessando para se chegar a esse ponto? Ô, Tião, não existe desenvolvimento social de um país sem antes acontecer o desenvolvimento econômico do país. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil? Você fala que o Acre produziu 300... Perdeu 317 317 postos de emprego. O Brasil, este ano, segundo o CAGED, foi extinto 34 mil postos de trabalho. Mas aí eu te pergunto, o ano passado, quando nós tivemos a campanha eleitoral, governador, presidente da República, senador, deputados federais, deputados estaduais, inclusive o presidente que foi eleito, o Jair Bolsonaro, tinha uma fórmula de fazer o Brasil voltar a crescer e acabar com o desemprego. Aí esse número só vem aumentando. Ô, Tião, isso é a deficiência do nosso sistema. Sistema presidencialista. Onde, nas campanhas eleitorais... Se tem a fórmula para tudo. Se tem a fórmula, tem para tudo, remédio para todas as doenças. E o eleito, quando chega no governo, no máximo que o que pode fazer é justificar porque não pôde fazer o que prometeu. E aí joga para a gestão anterior. Joga para a gestão. Mas essa questão de jogar a culpa para as gestões anteriores, ela é muito mais antiga do que qualquer outra invencionice humana. Tutancâmon VII, um faraó do Egito, há alguns milhares de anos atrás, ele botava a culpa aos seus antecessores, que eram seus familiares. Está acontecendo no Brasil hoje, Tiago, e me perdoe eu dizer o seguinte: ou nós nos conscientizamos que o Estado provedor, o Estado que pode acolher a tudo e a todos, esse Estado não existe, nem nas nações mais ricas do mundo. E aí... O que é o Estado que acolhe a tudo e a todos? É o que a nossa Constituição supôs que existisse. Você participou dessa Constituição? Participei e tenho muita... Tem orgulho de ter participado? Não, orgulho de dizer não. Porque eu sou daqueles que entendo que a felicidade não é legislada. A felicidade é construída. Aí o que é que acontece? Se você pegar o artigo 6º da nossa Constituição, um dos principais artigos da nossa Constituição, eu vou ler aqui
na íntegra o que é que diz esse artigo. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Aí eu te pergunto, se tudo que está na Constituição fosse cumprido à risca, o Brasil seria outro? Era um Éden. Seria. O Jardim do Éden. Só que nenhum país do mundo foi ousado a ponto de estabelecer como direito social da sua população essa quantidade de direito. Então, É preciso haver uma mudança na Constituição? eu acho que nós precisamos mudar tanta coisa nesse país. Nosso país mantém vícios, erros seculares, erros que se repetem a cada ano, e parece que nós não temos a disposição de querer consertar. Você citou muito bem, na campanha passada, o que é que aconteceu? A eleição do Jair Bolsonaro, presidente da República, que foi um candidato eleito fora dos costumes, das normas, dos princípios da lógica eleitoral. Um candidato com um discurso radicalmente, e eu não gosto de usar a expressão esquerda e direita, com um discurso dito de direita, impondo que o desastre do nosso país se devia à lógica esquerdista. O que não é verdade. O que não é verdade. Porque o Brasil não pode, e o mundo hoje esqueceram dessas denominações. O que nós precisamos fazer são políticas acertadas para corrigir os erros do passado. Você vê, o nosso sistema viário de transporte no Brasil. Nenhum país do mundo, a natureza lhe deu as condições para montar o sistema de transporte mais barato da humanidade, que é a navegação pelos mares. Pelos rios, pelos mares. Você já viu falar em buraco, que um navio tenha tido problema com buraco encontrado no seu trajeto? Falta de sinalização? Não. Aí o que foi que nós fizemos? Optamos pelo mais caro e complexo sistema de transporte do mundo, que é o rodoviário. E de lá para cá, esse sistema... Mas aí buscava-se agilidade. Não, sim, mas uma coisa não justifica a outra. Nós poderíamos, em princípio, fazer uma coisa, sem desprezar a outra. Aí o que é que acontece? Hoje nós estamos vivendo num país que oferece tudo. A segurança é um direito. Você sabia que no Brasil morre, assassinado, anualmente 62 mil brasileiros? E na guerra mais sangrenta da atualidade, que é a guerra da Grécia, não chega-se a ser assassinados 50 mil pessoas? É o que eu costumo dizer todos os dias aqui, que é mais fácil. Inclusive, o Acre não está longe disso aí, não está fora disso. Não é o Acre, é o Rio Grande do Norte. Não, é o Brasil inteiro, mas aqui também, pela proporção da população, pelo tamanho do Estado, se mata muito mais. Vamos ao fato. Aí, quando há um assassinato bárbaro daquele que chama atenção, como o da vereadora Marielle, aí a Câmara, o Senado e as forças políticas põem a fábrica de fazer leis e cria leis para isso, para aquilo outro, quando, na realidade, a nossa segurança pública, a nossa insegurança pública, não decorre da ausência de leis, decorre da má utilização das nossas leis. Vamos um exemplo, Sérgio Moro, hoje o paladino da justiça e da moralidade desse país. Ele botou na cadeia um ex-presidente, aquele outro juiz do Rio de Janeiro botou na cadeia o ex-presidente, botou na cadeia, puniu severamente os maiores empresários do Brasil com as leis que nós tínhamos. Então nós não precisamos criar leis para melhorar a segurança pública do Brasil, mas a satisfação que as nossas autoridades dão é, depois de um acidente de tráfego, depois do desmoronamento da barragem de Brumadinho, aí estão criando leis
de toda sorte. Mas isso é o que acontece. Quando você fala agora do assassinato da vereadora Marielle, que fala que foi de forma bárbara, eu até digo que, na verdade, ela tinha um ponto de destaque por ser vereadora. Todos são vidas e são inquestionáveis. Agora, se pega o assassinato da vereadora Marielle e se compara ao que acontece hoje no nosso estado, pessoas sendo decapitadas, a realidade é outra, totalmente diferente. Ou seja, aquela pessoa que foi decapitada, ela não tinha o poder de chamar a atenção como a vereadora tinha. Não, escute, João, aí é outra... Você está também embarcando num duplo equívoco. Me perdoe lhe dizer isso. Qual é o duplo equívoco? É de entrar na onda punitiva que está tomando conta desse Brasil. E segundo, eu quero que você me aponte. E olha aqui, eu não tô desmerecendo o trabalho, a vida da vereadora Marielle. Mas eu quero que você me aponte o dia em que, na história da vereadora Marielle, antes dela ser assassinada, em que programa da TV Globo ela participou? Em que página de jornal, dos grandes jornais do Brasil, ela foi destacada? Não. É porque pegaram o crime da vereadora Marielle e fizeram dele exatamente esse festival. Porque a morte da vereadora Marielle e de um agricultor que mora lá no Bujari, ela tem a mesma importância. Claro. Ela tem que ter a mesma importância. Tem que ter a mesma importância. E neste particular, Tião, eu todo dia acordo cedo para ler os principais jornais do Brasil, porque os recursos tecnológicos hoje me permitem isso. E você lê as manchetes de todos os jornais, são só catástrofes. Você pega o Bom Dia Brasil, parece que é 20 notícias de desgraça para uma notícia levemente de bonança. Então, isso para uma sociedade que já se encontra desanimada, o sujeito já amanheceu o dia dizer, eu não tenho mais nada o que fazer. Ou eu vou sair de casa, não sei se volto mais. Pronto, exatamente isso. Então, o que nós precisamos estimular as nossas autoridades políticas, a imprensa precisa mudar essa versão catastrófica que está fazendo no nosso país. Porque senão, como é que uma nação desanimada vai se estimular a imaginar que o mês que vem vai ser melhor do que o outro mês que vem e assim sucessivamente. Quando você fala o mês que vem vai ser melhor, há previsão de melhora na sua visão? Eu não sei. Ou muda a cabeça das nossas elites, ou muda-se a cabeça das nossas elites, ou então nós estamos caminhando para o caos. Para o caos. Pior do que está? Pior do que está. Você, hoje no seu programa aqui, você falou sobre o desemprego. Não terá governo no Brasil que se sustente, quer na União, quer nos estados, quer nos municípios, se não houver a criação, o enfrentamento da pior praga social que existe no Brasil, que é o desemprego. O desemprego... E que atinge milhões de brasileiros. O desemprego desestrutura as famílias, promove a criminalidade. Todas as desgraças se reúnem numa sociedade desempregada. E para você ter uma ideia, o Brasil hoje, absolutamente desempregado, já tem um contingente de 13 milhões de brasileiros. De subempregados, que são pessoas que vivem de bico, que saem de casa com um equipamento na mão para trás de cortar a grama de jardim, de lavar carro, essas crianças que ficam... No semáforo. Outros 13 milhões. E no Brasil está aparecendo pela primeira vez na história do mundo um contingente de desalentados. Desalentados são aqueles brasileiros que dizem, eu não vou procurar emprego porque tenho a certeza que não vou encontrar, então não vou perder tempo. E nós estamos falando... E isso é pior. Essa é a pior situação. Nós estamos falando de 5 milhões de brasileiros, uma quantidade equivalente a toda a população do Uruguai. Então, é isso. Nós precisamos acabar com a guerra política. O presidente Jair Bolsonaro tem que tem que descer do palanque. Primeiro tem que descer do palanque. Porque de cima de palanque não se governa.
De cima de palanque pode-se até se ganhar uma eleição, mas não se governa. E nós, brasileiros, temos que entender, aí sim, que nós precisamos ajudá-lo a tirar o Brasil da crise que está vivendo. Porque se isto não acontecer, vai ser muito ruim para o nosso país. Narciso, esquecendo as promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro, você acredita que ele já mostrou para o que veio? Não, eu acho, Deixa as promessas de campanha de lado. e as informações que seguramente nós já podemos dar é que o presidente Bolsonaro, desde a nossa redemocratização, foi o presidente que mais perdeu prestígio e popularidade No início de um mandato. no início do mandato. Ele perdeu a popularidade para Collor, cujo primeiro ato foi confiscar a poupança dos brasileiros, que assim se imaginava que com aquele ato... Mexeu no bolso. Mexeu no bolso e na barriga dos brasileiros. Perdeu para Lula, para Dilma, para Temer, para todos. E isto é muito ruim. Porque quando a autoridade perde o prestígio político, ou ele recupera ou não chegará ao final do seu mandato. E nós temos exemplo, não temos? Temos vários. Collor foi eleito para 4 anos. Dilma. Dilma foi reeleita para mais 4 anos. Porque essa questão de impeachment, e eu aqui não estou advogando o impeachment do presidente Bolsonaro, jamais farei isso. Mas acredita que pode acontecer? Acredito que pode acontecer, sabe por quê? Impeachment é como o da Dilma. Quando o prestígio popular e o apoio congressual de Dilma foi para o chão, inventaram um crime que não existe no nosso Código de Processo Civil, nem no nosso processo penal, um crime chamado pedalada fiscal, e foi o suficiente para botar lá fora do poder. Então o que eu torço é que o presidente Bolsonaro, primeiro, mande esses filhos dele calar a boca. Mande. Porque a oposição e o desprestígio do presidente Collor nasce dentro de casa. Tem sangue. Ele ontem no pronunciamento disse que os filhos dele é sangue do meu sangue e por isso eu tenho que estar do lado dele. Não, o pai... Mesmo que eles pratiquem o O erro? pai tem que estar do lado dos filhos, incondicionalmente, mas sempre que estiver errado, repreendê-los e corrigi-los. E além dos filhos indisciplinados, vislumbrados, que os filhos do Bolsonaro estão vislumbrados, ele ainda achou por bem seguir a orientação de um guru apelidado de Olavo de Carvalho, que é quem determina as ações das mais importantes páginas do seu governo. Então não será por este caminho que o presidente Jair Bolsonaro, ainda que contra a minha vontade, pela aversão que eu tenho à figura do impeachment, ele pode ser golpeado por um impeachment. Algo mais que você queira acrescentar, Narciso? Não, Nosso tempo tá estourado. Eu quero apenas dizer para você que não entre na onda jornalística dessas para pegar o catastrofismo. Porque a gente precisa que a imprensa, quando eu me refiro à imprensa, não é a imprensa do Acre, é a grande imprensa, a Globo, o SBT, a Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, Revista Época, Revista Veja, comece a mostrar que nós somos capazes de produzir boas coisas, porque até agora é só perversidade. É como se o Brasil fosse hoje uma sociedade construída de pessoas que só pensam em fazer o mal. Para mim isso é um desastre, um desastre. Eu termino só um ditado popular muito comum. Não se deve levar corda para o funeral de um enforcado. É a maior agressão do mundo. E nós estamos, a nossa imprensa está ajudando, está acelerando o desestímulo da nossa sociedade. E desta forma, fosse quem fosse o presidente da República, não só apenas o presidente Bolsonaro,
Qualquer um no lugar dele estaria passando pelos mesmos problemas. A guerra político-partidária tem que ceder lugar, até se for o caso, que foi a solução em vários países do mundo, para que nós possamos construir um pacto social. Que talvez a solução do nosso país aponte nessa direção. Porque o pacto político-partidário, nós já vimos que é impossível de construí-lo. O pacto promovido pela nossa imprensa, também. Então, nós precisamos que a sociedade participe de um pacto social, até porque, se isto não acontecer, nem ela mesma sobreviverá. Obrigado por sua participação, obrigado por aceitar o convite. Pois não. 7h49, eu conversei aqui com o empresário Narciso Mendes, e com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.oriobranco.net. Se Deus quiser e haverá de querer, nós voltaremos amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente quinta-feira, fiquem com Deus e até amanhã.